E aí, pessoal? Tudo certo? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Quanto custa? Não sei se vai dar para ver. Aqui, ó. Quanto custa uma emenda de cabo de rede? Uma emendinha disso aqui. Quem trabalha com TI, com redes, conhece aqui. Ah, vou mostrar para vocês. Vou falando aqui, vou mostrando umas imagens aí para vocês, umas gravações que eu fiz com um cliente. Eu mostro um problema onde metade da empresa ficou sem sistema, sem rede, por conta de uma emenda dessa aqui. Uma peça safada dessa aqui. Por quê? Que tem aquele profissional que, ou às vezes não dá nem para culpar o profissional, né? Tem aquele dono de empresa, ou que quer fazer o mais barato, né? Em vez de puxar um cabo de rede do tamanho certo, ele decide usar uma emendinha. Essa aqui custou, tem o preço aqui, ó, R$ 5. R$ 5 custou quanto para essa empresa hoje? Vamos lá. Vou explicar para vocês desde o início, para vocês entenderem a situação. É, essa empresa me ligou com uma certa urgência, pedindo um suporte, né, um atendimento, para a gente ir lá verificar que eles estavam sem rede. Boa parte dos escritórios do pessoal estava sem rede. Eles tem uma parte clínica lá e tal, eles têm uns equipamentos de raio-x, né, uns equipamentos médicos e tal, e eles precisam de conexão nesses equipamentos contínua, assim, é uma coisa meio crítica, né? E eles ficaram sem rede 2 dias atrás nesse computador e tentaram resolver lá e tal, não conseguiram. E aí tinha ontem, um dia depois, né? Tinha um eletricista lá no local fazendo alguma coisa para eles. Um eletricista já conhecido deles, pelo que eu entendi. Não é um cliente que eu costumo atender com frequência, é um cliente sob demanda. E pediram para esse eletricista dar uma olhada e ver se ele não conseguia identificar o problema e resolvê-la para eles, porque eles achavam que era alguma coisa no cabo, provavelmente, né? E aí o eletricista foi lá, né, com conhecimento de eletricista, olhou o cabo e tal, não identificou nada. E aí ele teve a ideia de abrir o hack do servidor, do servidor não, do hack de rede, né? E começou a mexer lá dentro, nos fios. E como vocês podem ver aí nas imagens que eu vou botar, e como a maioria das empresas, essa também é uma empresa que não investe muito nessa parte de organização. Talvez um dia já foi organizado, porque tem até alguns cabos que são identificados, mas a grande maioria está totalmente não tá sem identificação e muito bagunçado. E ele mexeu lá e acabou piorando a situação. O computador continuou sem rede e ele deixou mais máquinas sem rede, várias outras máquinas sem rede. E aí ele não conseguiu fazer essas outras máquinas voltar a funcionar. Bom, ele é um eletricista. Não sei se ele tem ideia do que ele estava fazendo, mas ele tentou ajudar, né? Não dá para julgar o cara. Mas às vezes é melhor falar um não. E aí o desespero tomou conta do pessoal e eles entraram em contato comigo daí para resolver. Pois bem, eu cheguei lá no local sabendo dessa linha do tempo, né, que eles me disseram. Eu logo imaginei então todo o problema começou lá na primeira máquina, paciente zero, e depois ele foi piorando as coisas mais por mexer. Então eu fui lá, olhei o hack,
horrível, sem identificação. E comecei a vasculhar e identificar pelo menos os cabos daqueles computadores que estavam sem rede e fui resolvendo esses problemas aí um a um. Ali eu levei mais ou menos uma hora para resolver isso aí, porque o local lá é bem grande, eu estava sozinho, então tinha que ficar indo e voltando todo o tempo, tinha que andar bastante. Resolvi o problema dessas máquinas que estavam sem rede e faltava a última, que foi a primeira, né, que era a máquina crítica, inclusive. Máquina que tocava um raio-x lá. E, e eu não conseguia localizar aquele cabo. Não conseguia localizar, o localizador parecia que localizava, mas não era, sabe, certo. E, e eu, depois de pensar um pouco, comecei a pensar que poderia ter algum outro equipamento no caminho e tal. E aí eu observei um detalhe importante que a gente sempre, que eu sempre observo, né? Às vezes a gente, no atendimento, a gente às vezes demora um pouquinho para pensar, para parar e respirar e olhar o que está acontecendo. Eu observei uma coisa interessante, que era a cor do cabo. O cabo saía do computador, né? Entrava numa canaleta, um azul escuro, e lá dentro do rack, onde supostamente ele deveria de chegar, só tinha um cabo que entrava com a cor escura, igual aquele, com a mesma tonalidade, mas não era aquele. Ele era de uma outra máquina. E aí eu comecei a pensar, bom, nós temos aí um problema que o Sherlock Holmes vai ter que resolver porque nós temos alguma coisa no caminho. Talvez uma emenda, talvez um outro switch, não sei. Então eu comecei a acompanhar o cabo. Eu acho que eu tenho imagens aí, se eu for botar, eu vou botar aí para vocês dar uma olhada. A sorte é que a emenda estava um pouco fácil de achar, mas ela estava bem escondidinha também. Não foi muito fácil de achar, porque dava uma enganada. A canaleta parecia que subia até o teto, mas na verdade ela subia só até a metade da parede, tinha uma janela. E quando eu puxei a cortina da janela, porque era uma sala mais escura, né? Tava lá a emenda. Na hora eu tirei a emenda, conectei o meu notebook diretamente no cabo mais claro, né? Que chegava realmente lá no switch. E voilá, tudo voltou a funcionar. A reflexão, uma emendinha. Essa aqui, eu comprei uma nova daí, né? Eu não tinha nem. Paguei 12,50. Paguei caro ainda, tá? Comprei na 1001. Vai custar para o cliente 2 horas técnicas, mais o deslocamento e mais a pecinha que eu comprei. É, a reflexão que a gente leva é a seguinte: tem duas reflexões, né? Uma para o dono da empresa, né? Pro pessoal de lá, que é, às vezes, o barato momentâneo se torna muito caro no futuro. Uma emenda dessa, ela é um quebra-galho, mas não é uma coisa para ficar lá para sempre. Isso é para ser posto em uma situação emergencial e depois resolvido o problema, um cabo novo. Só que a gente sabe como é que é o Brasil, né? Como são a maioria das pessoas. A gente faz uma. Como é que é? A gente acaba fazendo uma adaptação que fica para sempre, né? Eu esqueci o nome da palavra certa agora, mas. Enfim, é mais ou menos essa a ideia. Então é só isso, é isso aí mesmo que eu queria trazer para vocês, essa reflexão. É, os dois lados, né? O dono da empresa pensar muito bem o que vale a pena realmente, né? Será que não vale a pena fazer um negócio certo já desde o começo? Ou não? Deixa aí, faz mais barato, a hora que explodir, explodiu e o prejuízo depois a gente engole. Que lá eles vão ter que engolir o prejuízo, né?
porque deixaram de produzir, deixaram de atender clientes, 2 dias. Depois pioraram a situação, mais funcionários ficaram parados. E para o profissional, fica sempre aquela reflexão. É, será que vale a pena eu fazer um mais rápido, mais barato para o cliente? Tem muito profissional que eu conheço que sempre faz de tudo para sair o mais barato para o cliente. Eu já fui muito de fazer isso, até porque depende muito do perfil do teu cliente, né? Mas hoje eu deixo muito claro para o cliente: você está escolhendo uma solução barata e isso aqui é uma bomba relógio. A qualquer momento vai explodir. Então, não deixe isso para depois, que isso pode causar grandes dores de cabeça. Ali foi uma coisa um pouco fácil de achar porque não estava num local tão ruim. Mas eu já peguei casos desses caras aqui em cima do forro, no meio da empresa. Isso para tu achar é muito difícil. Se você não tiver equipamentos de rede é, muito bons assim, né? São equipamentos profissionais, é só no olho mesmo. É um localizador muito bom. Tem alguns que fazem isso. Mas enfim, não vai ser todo mundo que vai ter, né? Não é todo profissional que vai ter. Ainda mais porque eu não sou profissional de rede, né? De infraestrutura. Eu sou profissional de TI e eu atendo nessas situações assim. Geralmente eu mando uma equipe de um outro parceiro nosso que faz esse tipo de atendimento. Mas ali, como era uma coisa muito urgente e esse outro parceiro não ia poder ir lá, eu peguei mesmo e fui. E eles têm esse equipamento, só que a hora técnica deles, né, um pouquinho mais alta do que eu vou cobrar lá para eles. Eles ainda tiveram sorte. Mas enfim, então fica essa reflexão aí para vocês, né? Tanto pro dono de empresa, para a pessoa que está construindo, que está botando cabo de rede, está fazendo a coisa, né? Quanto pro profissional, não faça esse tipo de coisa. E se fizer, deixe bem claro para o cliente que isso é a adaptação, isso é temporário, isso é uma bomba relógio. Se isso alimentasse vários outros computadores, poderia ter feito a empresa do cara parar já de imediato. Tá? A sorte que era só para um computador, pena que era para um computador crítico. Certo? Então é isso por hoje. Um abraço para vocês e até.